Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos dessa sessão eleitoral do Egresso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, consultando os ilustres pares sobre a dispensa da leitura dos trabalhos da sessão anterior, da ata dos trabalhos da sessão anterior, do outro representante do Ministério Público também. O silêncio de Vossas Excelências implica na aprovação da ata, que está então aprovada. Chegando? Bem, iniciando o julgamento pela pauta 1, é o processo 43094, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, imprensa escrita, jornal / revista, tabloide, veiculação de matéria de forma irregular e abusiva, extrapolação do limite permitido, página inteira. Tratamento privilegiado a candidato, Primavera do Leste, 40ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrentes, Érico Piana Pinto Pereira, Heraldo Gonçalves Fortes, coligação Vencer com o Povo, recorridos. Jornal, primeira página, Eli Padilha Leal, Getúlio Gonçalves Viana, parecer pelo desprovimento do recurso, a relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente e eminentes membros deste colegiado, esse recurso eleitoral é contra a sentença do juízo de peso que julgou improcedente uma representação onde a parte recorrente se resigna com o fato de que um jornal nominado Primeira Página divulgou duas entrevistas de candidatos à eleição lá em Primavera do Leste, e os candidatos são de partidos diferentes, de coligações diferentes, mas mesmo assim entendeu a parte recorrente que se tratava de propaganda irregular e por isso busca a reforma da decisão. A Ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se, então, nessas condições, pelo desprovimento do recurso. É a síntese recursal, senhor presidente. Colho o parecer ministerial. Mantenha o parecer. Está mantido o parecer escrito. O meu voto já se encontra disponibilizado. Vossas Excelências poderão observar que o jornal Primeira Página publicou em edições diferenciadas verdadeira entrevista com candidatos a prefeito lá de Primavera do Leste. Uma candidata era pelo PT, outra candidata pelo PDT. E o que ficou evidenciado que realmente se tratava de matéria jornalística de cunho eleitoral e não de propaganda eleitoral. Houve uma alegação de que teria extrapolado os limites da propaganda através de jornal impresso, mas, como dito, não se trata de propaganda eleitoral, e sim de matéria jornalística. Não há que se falar em limitação do espaço publicitário. Então, senhor presidente, com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu estou votando pelo desprovimento do recurso. É como eu estou votando. Pois não, doutor Pedro Francisco? Doutor Francisco Alexandre? O relator. Doutor André Luiz Posetti? Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior? Acompanhe, senhor relator. Desembargador Luiz Ferreira? Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, no segundo voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Pedro Francisco, 2 da pauta, processo 46.991, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartaz, faixa,
Bem particular de uso comum, Primavera do Leste, 40ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, Matheus Eduardo Gonçalves Viana, Juarez Faria Barbosa, recorridos, Érico Piana Pinto Pereira e Heraldo Gonçalves Fortes. O parecer é pelo provimento do recurso. Com a palavra o doutor relator. Trata-se de recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral proposta por Érico Piana Pinto Pereira e Heraldo Gonçalves Fortes. Os recorrentes foram condenados ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000 nos termos da legislação em função de veiculação indevida de propaganda eleitoral em estabelecimento comercial, bem de uso comum do povo. Inconformados, os recorrentes alegaram que a propaganda não está fixada em bem de uso comum do povo, mas sim em bem particular residencial, que a entrada do prédio onde houve a fixação da faixa é privativa, que o imóvel é apenas vizinho ao estabelecimento comercial, sendo, pois, imóvel distinto. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento do apelo, já que evidenciado nos autos que o local onde foi afixada a propaganda eleitoral dos recorrentes é uma propriedade privada. Esse é o relatório. O senhor doutor Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido o parecer escrito. Tenho que a sentença merece reforma. A questão posta nos autos é eminentemente fático-probatória, já que não houve discussão jurídica. A representação foi julgada procedente pelo douto juízo, que entendeu que o bem onde foi veiculada a propaganda dos recorrentes tem natureza mista, ou seja, um imóvel onde coexistem estabelecimento comercial e área comercial. Todavia, diante da imagem trazida aos autos, percebe-se claramente que a placa dos recorrentes não se encontra fixada em imóvel de uso comum do povo. A placa do candidato Matheus está colocada na grade protetora da varanda de um imóvel residencial. Em verdade, trata-se de imóvel residencial adjacente a um estabelecimento comercial, mas separados entre si. Por isso, não se pode permitir qualquer interpretação ampliativa para fins de abranger, na regra proibitiva, os imóveis próximos ou mesmo conjugados. Percebe-se ainda que o imóvel residencial em questão tem acesso a uma entrada própria, o que inviabiliza o acesso de toda e qualquer pessoa. Frise-se que a imagem é clara no sentido de que a faixa encontra-se inteiramente na frente da residência. Nenhuma parte da faixa de propaganda do recorrente avança sobre o comércio ao lado. Trago jurisprudência nesse sentido e prossigo. Finalmente, registre-se que a propaganda em textilha não supera os 4 metros quadrados previstos em lei. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a representação eleitoral, excluindo, por consequência, a penalidade pecuniária imposta aos recorrentes. É como voto. Perdão, doutor Francisco Alexandre. Doutor André Luiz Posetti. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Também com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. É com o relator, senhor presidente. Conclusão de julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Na sequência, o doutor Pedro Francisco da Silva relata o processo 3 da pauta, número 29533, recurso eleitoral, representação, abuso, propaganda eleitoral, bem particular de uso comum, colocação de material publicitário, placas, Alta Floresta, Mato Grosso, 24ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação Alta Floresta em ação, e Aziel Bezerra de Araújo e ainda Ângelo de Campos, recorrido,
coligação União por Alta Floresta. Parecer pelo provimento do recurso. Com a palavra, o doutor relator. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular proposta pela coligação União por Alta Floresta contra os recorrentes, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$2.000, em razão de veiculação indevida de propaganda eleitoral em bens de uso comum do povo. Os recorrentes alegam que a propaganda eleitoral foi colocada em bem particular e não em bem público, razão pela qual não violou a legislação. Sustentam ainda que não há qualquer relação ou autoria entre eles e a propaganda eleitoral considerada irregular. Postulam o provimento do recurso para que seja julgado improcedente a representação, com a consequente exclusão da multa aplicada. Devidamente intimada, a coligação recorrida não apresentou contrarrazões. A douta Procuradoria manifesta pelo provimento do apelo em razão da ausência de provas a respeito da natureza jurídica do bem onde fixadas as propagandas eleitorais. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido o parecer escrito. A sentença merece reforma. A lei eleitoral, eu trago logo no início do meu voto algumas considerações e prossigo que do exame da inicial e dos documentos anexados aos autos, constato que não há prova ou indício algum que demonstre a natureza jurídica do bem em questão, se público ou particular. Que a fotografia que consta do processo mostra uma porta em um prédio de alvenaria sem identificação de residência ou comércio local em Alta Floresta. No mesmo sentido são as fotografias de folhas 15 e 17. Tanto a autora da representação como a sentença não mencionam especificamente se o imóvel objeto da ação é residencial, comercial, empresarial, público ou de utilidade pública. Nada disso. Entendo assim que a representação proposta não merece prosperar, pois não se demonstrou nos autos o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não há prova inconteste a fixação de placas de propaganda eleitoral em bem de uso comum do povo, como assim exige o Código de Processo Civil. Prossigo nessa mesma linha de compreensão e acompanhando a manifestação do Ministério Público Eleitoral, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a representação, excluindo, por consequência, a penalidade pecuniária imposta aos recorrentes. É o voto. Doutor Francisco Alexandre. O relator. Doutor André Luiz Posetti. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Também com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Na sequência, o quarto da pauta é o processo 36.953, recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa antes do prazo legal, Nobres, Mato Grosso, terceira zona eleitoral, eleições 2012, recorrentes, coligação Mudar é Preciso, e Ana Cláudia da Silva, ME, IMPEC, Instituto de Pesquisa e Consultoria, recorrido coligação para Nobres continuar crescendo, parecer pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão e afastada a multa aplicada. A relatoria, doutor Pedro Francisco da Silva, a quem eu passo a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou procedente a representação, por entender caracterizada a violação à legislação eleitoral e também na resolução TSE que cuida do assunto. Com isso, condenou as recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205, que é o mínimo legal, tendo em vista a divulgação de pesquisa de intenções de voto para prefeito de Nobres, no dia 12 de setembro de 2012. As recorrentes alegam que o prazo legal foi observado, já que a pesquisa foi registrada em 7 de setembro e divulgado no dia 12. Afirmam que na noite do dia 12 a imprensa de pesquisa recorrente constataram um erro no registro e por conta própria procedeu à correção da margem de erro de 3% para 5%.
o que é permitido pela resolução. Pugna os recorrentes, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação. A coligação recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. A douta Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso em razão da conduta das recorrentes não se enquadrar perfeitamente à hipótese normativa da legislação, já que não se trata de divulgação de pesquisa sem registro, mas apenas de registro não totalmente regularizado sob o ponto de vista formal. Esse é o relatório. O senador da Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido o parecer escrito. Os apelos das recorrentes merecem provimento. A questão controvertida estabelecida na peça inicial era a suposta divulgação pelas representadas de pesquisa eleitoral antes do prazo estabelecido legalmente, 5 dias contados do registro na Justiça Eleitoral, conforme legislação eleitoral. Ocorre que as recorrentes provaram que a pesquisa divulgada em jornal e em propaganda gratuita da TV havia sido registrada no dia 7 de setembro de 2012, conforme comprovado nos autos. O que aconteceu é que, percebendo o equívoco quanto à porcentagem da margem de erro, a segunda recorrente, Instituto de Pesquisa e Consultoria, promoveu uma retificação no sistema da Justiça Eleitoral, exatamente no dia 12 de setembro, consoante consta dos autos. Comparando-se os extratos que estão nos autos, percebe-se que se trata da mesma pesquisa, com os mesmos dados, sendo a única diferença a margem de erro, antes de 3% para depois 5%. Parece-me claro que tal retificação não torna irregular a divulgação feita pelas recorrentes no dia 12, no jornal e TV, porque efetivamente o registro da pesquisa tinha sido feito no prazo necessário, no caso, dia 7 de setembro. Se o próprio sistema eletrônico da Justiça permite a alteração, conforme certidão que consta dos autos, não me parece lógico querer sancionar as recorrentes por uma conduta permitida na própria resolução. Assim, concluo que a representação eleitoral merece desacolhida porque as representadas comprovaram a divulgação da pesquisa dentro dos ditames legais. Por fim, mesmo que hipoteticamente se entendesse que houve irregularidade por parte das recorrentes, é evidente que a conduta de retificar a pesquisa não é o mesmo que divulgação de pesquisa sem os registros legais ou antes do prazo. A analogia aqui para aplicar a multa é impossível. Eu prossigo nessa mesma linha de compreensão, trazendo inclusive julgados a esse respeito, e faço uma síntese ao final. Primeiro, a pesquisa eleitoral foi divulgada dentro do prazo, mesmo que se entendesse que não houve respeito ao prazo legal em decorrência da retificação, a irregularidade mostrou-se de pouca relevância e plenamente sanável ante a ausência de prejuízo e obediência aos requisitos materiais da pesquisa divulgada. Não se pode sancionar a conduta praticada pelas recorrentes com uma multa prevista para a hipótese distinta. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, dou provimento aos recursos para reformar a sentença e julgar improcedente a representação, excluindo, por consequência, a penalidade pecuniária imposta às recorrentes. É como voto. Meu nome é o doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Doutor André Luiz Posetti. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia. Também acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Relator, senhor presidente. A conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relata agora o 5 da pauta, é o processo 44.811, recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, Rondonópolis, 10ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação, todos por Rondonópolis, recorrido, Souza e Prates, limitada, ME. Parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra do doutor relator. Obrigado, presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Todos por Rondonópolis, quanto a respeitar a decisão proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por ela ajuizada em face de Souza e Prates Limitada,
ME, microempresa, em razão de não ter ficado configurada a inobservância do artigo 2º, parágrafo 1º da resolução 23.364/2011 TSE. Segundo a exordial, a recorrida teria promovido no site www.gazetamt.com.br enquete aberta perguntando em qual candidato a prefeito de Rondonópolis o visitante votaria nas próximas eleições. Em razões de recurso, o recorrente salientou que o inquérito é irregular, pois ao divulgar seus resultados, a recorrida não observou o disposto na redação do artigo 2º, parágrafo 1º da resolução 23.364/2011 TSE, de modo que o único intuito da pesquisa seria causar turbulência no pleito, razão pela qual deseja a reforma da sentença para aplicação da multa correspondente nos termos do artigo 18 da resolução 23.364/2011 TSE. Em contrarrazões, a recorrida afirmou que deixou claro no inquérito de que não se tratava de pesquisa eleitoral, em observância ao artigo 2º, parágrafo 1º da resolução 23.364/2011 TSE, e assim impugnou pela manutenção da sentença combatida. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que a enquete obedeceu aos preceitos legais para sua divulgação ao relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Mantenho o parecer. Está mantido o parecer escrito. Voto. Extrato do artigo 2º, parágrafo 1º, resolução 23.364/2011 TSE, seguinte. Artigo 2º, não estão sujeitos a registros, às enquetes ou sondagens. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados de enquetes ou sondagens deverá ser informada que não se trata de pesquisa eleitoral, prevista no artigo 33 da Lei 9.597, e sim de mero levantamento de opiniões, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para a sua realização, dependendo apenas da participação espontânea do interessado. Destaquei essa parte em cima. Por intermédio do dispositivo citado, nota-se que a enquete eleitoral que divulga intenções de voto deve observar certos requisitos. Entretanto, estas se diferenciam da pesquisa eleitoral pelo fato de que a última deve ser previamente registrada junto à Justiça Eleitoral, devendo-se apenas, quando se tratar de enquete, informar que não se trata de pesquisa eleitoral tratada no artigo 33 da Lei 9.597. Por outro lado, o artigo 2º, parágrafo 2º da resolução 23.364/2011 TSE, dispõe que a divulgação de resultados de enquete ou sondagem, sem os esclarecimentos previstos no parágrafo anterior, constitui divulgação de pesquisa eleitoral sem registro e autoriza a aplicação das sanções previstas na resolução. Fecha o aspas. Portanto, se o criador da enquete eleitoral divulgá-la sem assentar que esta não se trata de pesquisa eleitoral, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 23.364/2011 TSE, deverá incorrer na sanção do artigo 33, parágrafo 3º dessa mesma resolução. Na situação dos autos, a recorrente sustentou que na matéria que divulgou o resultado da pesquisa não ficou claro que não se tratava de pesquisa eleitoral, cabendo assim a aplicação da multa. Por outro lado, como bem colocado pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, a folha 75, a redação do artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da respectiva resolução precisa ser interpretada de forma objetiva, isto é, a enquete que não expressa que é enquete constitui pesquisa eleitoral, de modo que a pesquisa eleitoral sem prévio registro carrega na aplicação da penalidade. Nesse diapasão, nota-se claramente que a matéria que demonstrou o resultado da enquete não incorreu em qualquer omissão, tendo em vista que qualquer indivíduo, mesmo que com pouca capacidade de leitura e interpretação textual, conseguiria vislumbrar que os resultados mostrados são frutos de enquete e amostragem, e não pesquisa eleitoral. Para melhor confirmar isso, destaque-se que o título da matéria deixou expresso que se tratou de enquete, bem como o conteúdo da matéria confirmou que se trata de amostragem sem cunho científico. Transcrevo parte aí do que foi publicado, posto no site. Desse modo, não houve irregularidade na enquete capaz de configurar como pesquisa eleitoral sem prévio registro, mostrando-se totalmente correta a decisão do juiz de primeira instância. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso interposto pela coligação Todos por Rondonópolis, tendo em vista a não ocorrência de irregularidade prevista na legislação eleitoral, mantendo a sentença de primeira instância. Como voto, presidente? Bueno, doutor André Luiz de Andrade Na Posetti. íntegra com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira da Com o Silva. relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor André Luiz de Andrade Posetti relata o 6 da pauta, processo 914-485,
embargo de declaração com efeitos infringentes no recurso eleitoral em prestação de contas de candidato a vereador, 39ª Zona Eleitoral, Cuiabá, eleições 2008. Embargante, Ministério Público Eleitoral, embargado Mário Antônio Moisés Nadaf. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do Acórdão 21.150 desta Corte, referente ao julgamento do dia 12 de junho de 2012, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto. Trago a ementa e, em razões recursais, alega que as 3 irregularidades apontadas pela Procuradoria Regional Eleitoral no recurso interposto pelo embargado motivaram parecer pelo seu desprovimento, estando os embargos adstritos a 2 delas, sob a alegação de existência de omissão e contradição. Sustenta, vez que o voto do relator deixou de enfrentar a segunda delas, a ilegitimidade das receitas estimáveis atinente aos veículos, para os quais não foram emitidos recibos, incorrendo também em contradição ao se pronunciar sobre a terceira irregularidade, pagamento de despesas com combustível com recursos financeiros próprios, no importe de R$ 2.590, que não teriam transitado pela conta da campanha. Requer ao final o provimento dos embargos a fim de eliminar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acordo embargado, negando-se provimento ao recurso interposto para o fim de julgar pela desaprovação das contas da campanha de 2008 do embargado Mário Antônio Moisés Nadaf. De acordo com certidão de folhas 257, o embargado, embora devidamente intimado, não se manifestou. Esse é o relatório, senhor presidente. Não tem parecer, né? A palavra continua com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, os embargos de declaração com efeitos infringentes em pauta devem ser conhecidos, em que pese as bem lançadas razões recursais, sou levado a confirmar o entendimento anterior, rejeitando assim os declaratórios pelas razões que passo a expor. Primeiro, porque o julgador não está obrigado a rebater uma a uma das teses levantadas pelas partes, o que espancaria de plano a alegação de omissão levantada pelo embargante. Segundo, porque a análise das contas se deu em seu conjunto, de modo que eventuais falhas verificadas não são passíveis de aprovação com ressalvas e nem de desaprovação. Essa possibilidade, trazida pela Resolução 22.715 do TSE, que fora repetida no pleito de 2012, se configura em norma em branco, pois não individualiza as situações que demandariam o afastamento das ressalvas ou não. Cabe ao julgador, quando da análise dos autos, a partir do convencimento formado, fazer a aplicação da sobredita norma ao caso concreto e concluir por um ou por outro caminho. No caso, para este julgador, o conjunto de documentos e justificativas ofertadas pelo embargado sinalizavam pela aprovação das contas com ressalvas e não pela sua desaprovação, mantendo coerência com os entendimentos pretéritos esposados nos feitos em que se pronunciou. Trata-se de campanha realizada em 2008, que importou em R$ 25.360,65. No bojo do voto do recurso originário, este relator admitiu que nem todas as doações estimáveis em dinheiro restaram comprovadas e que as irregularidades que deixaram de ser sanadas não demandariam a reprovação das contas, mas sim a aprovação com ressalvas. Trago o teor do voto. Aspas, quanto às doações estimáveis de dinheiro, que em sua grande maioria restou devidamente comprovada por documentos hábeis, havendo somente 2 delas sem comprovação, que corresponde à totalidade de R$ 3.250, relativas à cessão de bem imóvel e outra de combustível. Considerando o universo da campanha, que compreendeu o montante de R$ 25.360,65, na campanha de 2008 a vereador, conforme demonstrativo de receitas e despesas, cuja documentação fiscal é farta, entendo que as irregularidades que deixaram de ser sanadas não autorizam a sua desaprovação, mas sim a aprovação com ressalvas. Não vislumbro, no caso, omissão ou contradição a serem reparadas. Com essas considerações, eu conheço
e rejeita os embargos de declaração e apreço, mantendo a decisão pela aprovação com ressalvas do candidato ora embargado, Mário Antônio Moisés Nadaf. É como estou votando, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Com o relator. Fechei. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos apostos pelo Ministério Público Eleitoral nos termos do voto do relator. Acabou, velho? Acabou. Segunda-feira tem sessão. Sim, senhor. Segunda, terça, quinta e sexta. Segunda, terça, quinta e sexta. Só quarta aqui não. Quinta e sexta. Quarta-feira houve a transferência ao pedido do prefeito. Bem, agradecendo a presença dos ilustres pares e do outro representante do Ministério Público, servidores, secretário. Lembrando que na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos sessão também no período da manhã. E convido-os, portanto, para tal ato e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Bom dia, muito obrigado.